Fala aí, torcedor do nosso canal Total Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí para falar do Cruzeiro e o atropelo no Mineirão. Cruzeiro atropelou o Juventude, a Raposa tá nadando de braçada. Os gols do Cruzeiro, o Christian aos 38 do primeiro tempo, Gabigol fez 2, um aos 5 do segundo tempo e um aos 17 do segundo tempo, e o Eduardo aos 46 do segundo tempo sacramentou aí a vitória da Raposa. Cruzeiro disparado na liderança do Campeonato Brasileiro com 33 pontos. Vamos trazer aí o Pascoal, o Zinho e outros comentaristas falando da vitória do Cruzeiro, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações. Tudo do Cruzeiro e dos grandes clubes do futebol aqui de Minas você encontra aqui no nosso canal Total Futebol. Vamos para o vídeo e logo depois eu trago as estatísticas da partida. Líder do campeonato com 2 gols do Gabriel Gabigol, Barbosa. Gabigol. Cara. Olha o Gabigol aí, Ozinho. 4-0 sobre o Juventude. Hoje tem gol do Gabigol, né? E teve mesmo, né? A característica dele batendo pênalti muito bem. Hoje ele fazendo uma dupla com o artilheiro do campeonato, o Caio Jorge, né? Que acabou sendo o garçom pro Gabigol, se entenderam. É possível jogar. Tem treinadores que acham que não dá, né? Mas assim, eu acho que assim, é um artilheiro, tá se comportando, tá entendendo o que o treinador montou para a equipe, entendeu que não era a característica ali que quer para esse início, né? Mas é um jogo que o Leonardo Jardim, ele mudou o time, né? Você vê que o Lucas Silva estava no banco, o Wanderson estava no banco, o Matheus Pereira estava no banco, o próprio Fagner, né, também começou no banco. Ele fez algumas mudanças e aí proporcionou o Gabigol jogar com o Caio, né? Assim, então é um momento muito bom do Cruzeiro, lotado o Mineirão, né? Acho que desde 2014, me ajuda, Pascoal, que o Cruzeiro não era líder do campeonato. É isso mesmo. Quando foi campeão. Então você vê que essa atmosfera proporciona o treinador fazer mudanças, a equipe continua jogando bem, teve dificuldade no início do jogo, né? A marcação forte do Juventude, faz o gol no finalzinho do primeiro tempo ali, né? 38, isso é muito bom, né? Consegue fazer o gol e virar, ir para o segundo tempo, né? Ir para o intervalo com 1-0, baixa aquela pressão e principalmente o adversário tem que mudar alguma coisa, e a goleada acontece porque joga o melhor jogo, o treinador consegue já mesclar o time, dar oportunidade para todo mundo, rodar o elenco, deixar todo mundo ligado, querendo. É um momento bom do Cruzeiro. Esse é o lance do pênalti aí. Eu achei assim, às vezes o Zinho foi um gênio, jogou futebol, foi campeão do mundo, campeão, nem sei quanto, o Zinho perdia conta de quantos títulos ele ganhou. Mas, poxa, os dois caras estão disputando a bola, estão olhando a bola. E aí tem um toque, né? Um toque no jogador. Tem um toque. E aí o árbitro não vê, no jogo não vê. É chamado pelo VAR. Aí eu acho que é um intervencionismo, sabe? Ah, Pascoal, mas eu acho que é pênalti. Mas é assim, um pisão, mas, pô, né? Um pisão no pé de apoio do jogador do Cruzeiro. Sim, mas assim, os dois estão olhando pra bola, um não tá nem olhando pro chão, onde é que tá o pé do outro. Mas sem Eles querer também dói, né? Sim, mas sem querer também é pênalti, eu entendo isso. Falta. Mas nessa circunstância, gente, é pênalti, tá lá marcado, tá escrito lá, é regra, eu não sei o quê, mas, poxa, tem uma intervenção, é um intervencionismo, o Cruzeiro ganhou, ia ganhar. O time com todo respeito, o time do Juventude jogou 20 minutos. Aí depois arriou a mochila, botou as malas no chão, achou que estava legal, e aí o Cruzeiro atropelou. Foi o que aconteceu. Apenas isso. Agora, eu tenho alguns lances do futebol que eu tenho dificuldade de entendimento. Confesso para você que eu tenho dificuldade. Eu gostei do verbo arriou. Arriou a mala? Arreio é para botar em cavalo, em burro, é arreio. Quando você arria as malas. Arria as malas. Não confunda as coisas. Né? Esse é o artista, Zinho. É o nosso artista que nos ensina também algumas expressões. Bom, mas voltando ao jogo aqui. Esse é um artista. Olha lá.
Aí, ó. O artilheiro do campeonato dessa vez não marcou, né? 12 gols, tem o Caio Jorge, mas foi o Garçom. Importante. O Cruzeiro tá bem, né? Tá muito bem. O torcedor tem muitos motivos para comemorar e o Leonardo Jardim fala, não somos tão favoritos assim, não. Faz muito bem ele ter essa postura, né? Melhor para ele que não seja o favorito mesmo, que deixem falar que Palmeiras, Flamengo e outros times são favoritos. Mas eu acho que assim, a respeito do pênalti, eu acho que sim, deveria ter sido marcado, mas pouco mudou na dinâmica de jogo. Acho que, de novo, o Cruzeiro mostrou, independentemente de não ter alguns jogadores, que ao lado do Flamengo, talvez única e exclusivamente o Flamengo, o Cruzeiro tem a melhor pressão do Brasil. Quando o Juventude tentou pressionar, o Cruzeiro mostrou qualidade para sair da pressão também, que é o segundo gol. Então, são 2 gols em situações completamente diferentes, né, que saem. Né? A jogada de origem do primeiro gol é a partir de uma pressão bem exercida. O segundo é saindo de pressão. O terceiro sai de pênalti. Aí o jogo já estava completamente definido. Eu acho que o Cruzeiro é um dos favoritos, sim, a conquistar o Campeonato Brasileiro. Aproveitando, é o melhor futebol do Brasil no momento? É difícil porque essas coisas elas mudam muito, né? O melhor time hoje, amanhã perde de 1, 2 gols e a gente e o discurso já muda. Mas eu acho que joga... Aquela música do Titãs que é o melhor time da semana, né? Exato, o melhor time da última semana. A melhor banda de rock da última semana. Então... Tem sido, o Cruzeiro tem sido, sim, o melhor time no meu entendimento. Eu acho que não está entre os favoritos, obviamente, mas ele se coloca entre os favoritos. Quando começa o campeonato, o Cruzeiro não é um dos favoritos. Eu acho que vai depender muito do elenco, né? Se o Cruzeiro vai ter essa força de elenco que, por exemplo, tem Flamengo e o próprio Palmeiras para conseguir manter. Às vezes até melhor do que da pressão que exerce o Flamengo. Então, assim, acho que é muito sobre isso. É sobre manter o estilo de jogo independentemente dos jogadores que estão jogando e independentemente do campo que você está. Se é dentro ou fora de casa, o Cruzeiro joga como Cruzeiro. Fala, Zinho, você está pedindo a palavra? A gente vai ouvir o Leonardo Jardim daqui a pouquinho. Não, bem rápido, né? Você perguntou se no momento. Então, o momento é o quê? A volta do Mundial. Foram 3 jogos. 10 gols e tomou 1 gol. Ou seja, há um equilíbrio muito forte e mesclando jogadores. Então, assim, os números, não dá para brigar com isso, né? São 3 vitórias com muitos gols, tomando poucos gols e ainda rodando esse elenco. Então, é o momento melhor do Cruzeiro. É isso, né, Pascoal, para fechar aqui? Não, o Cruzeiro está jogando direitinho. O Leonardo Jardim não quer que diga que o time é favorito ao título. Ele diz que esse time não foi montado para ser campeão. Será que ele falou isso de novo? É bem capaz. Vamos ouvi-lo então. Leonardo Jardim, o técnico líder do Campeonato Brasileiro aqui no Equipe F. Já vos disse que não somos só 11. Vou ser repetitivo. Estou muito feliz que quer o Léo entrou hoje e não sofreu golos. Estou muito feliz que o Marquinhos fez um bom jogo. Estou feliz dos golos do Gabriel. Estou muito feliz com o Eduardo. O Eduardo fez um enorme jogo. Não foi só o gol que ele fez um enorme jogo. Ele circulou a bola, ele foi a primeira média a saltar na pressão. Para mim até foi dos melhores jogadores no jogo, sabendo que o coletivo esteve muito bem. E é isto que nós esperamos do nosso efetivo, do nosso grupo. É termos um grupo de jogadores que, quando são chamados, deem uma resposta positiva, porque com certeza, se nós jogarmos sempre com os mesmos, de 2 em 2 dias ou 3 em 3 dias, não vamos ter intensidade, o número de lesões vai aumentar. Espero hoje que não tenha sido, que o Lucas não tenha lesionado, uma situação traumática, não muscular. Mas é isto que nós temos de tentar preservar para ter a equipa o máximo inteira possível, porque o campeonato é longo e sabe-se que o brasileiro tem de um lado 19 jogos, mais 19 do outro lado, da segunda turno, e será um campeonato desgastante. Por isso, preservarmos, os jogadores que entraram muito bem e acho que a equipa está de parabéns. Em relação a ser campeão e estarmos agora na liderança, vocês vejam isto. Acho que foi Fortaleza, Inter, Palmeiras, Flamengo, tiveram na liderança do campeonato e agora está o Cruzeiro. Mas eles não vão ser os 5 campeões. No Campeonato Brasileiro só há um campeão, não é? Por isso tem o significado disso é pouco. Eu sei que para os mídias, às vezes para os adeptos, tem muito significado. Mas para nós, profissionais de futebol, sabemos que o próximo jogo é que será uma final e será que, eu disse aos jogadores, é cada vez mais difícil não é chegar lá, é manter-se lá.
É isso, valorizando ali a rodagem do elenco, né? E ele falou do Lucas Silva no segundo tempo, no final do jogo já, ele sente uma contusão, os jogadores cercam, ele é uma preocupação muito grande com o meia do Cruzeiro, mas o Christian fala, foram só algumas dores, dá a entender que não é tão séria a contusão, vamos esperar aí a avaliação nesta segunda-feira para saber exatamente o que aconteceu. A gente torce desde já por uma recuperação rápida do Lucas Silva. Mas é isso, né, Zinho? É muito importante realmente essa oxigenação do elenco, sabe? Poder rodar. E aí eu fico me perguntando, e nessa troca, será que o Gabigol pode ganhar mais espaço, começar a ser mais titular? Acho que sim. Assim, é difícil nesse momento, a não ser que por desgaste físico ou por cartão, o Caio Jorge sair do time para o Gabigol ser o titular, o centroavante. Mas assim, para essa... dependendo do que acontece... O jogo hoje em casa, todo respeito ao Juventude, mas o Juventude briga pela parte de baixo da tabela. Então, um jogo que o treinador pode segurar um ou outro. Eu acho que até ele tirou bastante jogadores considerados titulares. Mas eu acho que assim, ele olha, enxerga e vê que dá para fazer essa mexida. Vai chegar a Copa do Brasil, o Cruzeiro está na Copa do Brasil também. Então, ele fazer essa rodagem, dá moral para todos os jogadores. Ele falou, não somos só 11. Por quê? Porque vai ter momento que ele vai ter que jogar com o elenco principal, num jogo decisivo, e contar com aqueles que não são os titulares para jogos que é para manter uma liderança, para manter uma regularidade. Então, acho que o trabalho é ele ter essa gestão de grupo, motivar todos os atletas, proteger os seus atletas, cobrar internamente, cobrar, né, essa entrega, essa aplicação, né, conduta profissional, mas saber que dentro do elenco, ele falou, não somos só 11. Não dá para jogar só com 11. Mas quem não está jogando... Quem não entra como titular, quem não está tendo muita chance, o cara tem que saber administrar isso. Porque o campeonato brasileiro, a grande dificuldade é a regularidade. E que você vai precisar de um elenco forte para você ganhar. Não vai ganhar só com o time titular. E aí o Cruzeiro tem uma grande vantagem em relação a outros concorrentes ao título, que é não se dividir em outras competições, né? Tem a Copa do Brasil, claro, mas já não está mais na Sul-Americana. Isso pode ser uma vantagem para o Cruzeiro aí descansar um pouco mais, né? E aí, Pascoal, o Gabigol com 2 gols ganha pontos ali para o Leonardo Jardim, né? Se não me falha a memória, o Gabigol tem 11 gols nessa temporada, né? O Gabigol não é titular e ele soube compreender muito bem aquilo que foi desenhado para ele, né? Hoje, por exemplo, com o Eduardo jogando um pouco mais atrás, ele foi ser Ele gosta de jogar nessa função. Jogou assim com o Pedro no time do Flamengo, jogou assim com outros jogadores. Eu não vejo dificuldade dele jogar desse segundo homem. Ou então ele entra na área e o centroavante sai, ou os dois entram na área. Eu não vejo dificuldade para ele, para o Gabigol. Eu sei que o Gabigol não tem mais a mesma velocidade que tinha quando apareceu no time do Santos com 16 anos. Mas ele tem a capacidade de ser inteligente, de enxergar as possibilidades dentro de campo. E hoje ele fez uma grande partida. Fez um bom jogo. E o Caio Jorge dá gosto de ver, né? Como ele está confiante. E veja como é que são as coisas. O Caio Jorge, quando chegou no Cruzeiro, tinha gente que não queria, mas queria devolver. Torceram o nariz para ele. Mas vamos lá, hoje já não quer mais, entendeu? Não. Pô, artilheiro do Campeonato Brasileiro, hoje nem marcou, foi só garçom. Vamos ouvir então o Gabigol e mais jogadores do Cruzeiro, líder do campeonato, trabalho da repórter Nath Andrade. Ninguém é campeão na 15ª rodada, falta muito campeonato ainda. Eu já passei por situações assim, começar muito mal e no final você quase para Libertadores, você começar muito bem, depois brigar para não cair. É uma maratona, né? Acho que sim, a gente está começando muito bem, mas não quer dizer muita coisa. A gente sabe que a gente tem que manter. A gente tem um grande jogo na quarta-feira, precisamos vencer para continuar lá em cima. A gente tem um grande elenco, grandes jogadores e importante é o Cruzeiro vencer. Eu já joguei contra o Vila Nova, contra o Fortaleza, aí a gente venceu, hoje a gente venceu. Com o Matheus também a gente já venceu, com outros jogadores a gente também venceu. Eu acho que isso mostra a força do grupo e no final é o que realmente importa.
O coletivo, todo mundo está se ajudando, desempenhar o máximo ali, tentando fazer o que o professor está pedindo. Então, se o coletivo estiver bem, o individual vai prevalecer ali. Então, muito feliz pelo Gabriel, a assistência do Caio. Então, estou muito feliz com a equipe, muito feliz comigo mesmo também, de poder estar no momento certo de marcar. Então, só enaltecer o grande elenco que a gente tem. O Mister conta com todos os jogadores e todos os jogadores têm sua importância. Às vezes óbvio que todos querem jogar, mas não é possível. Mas o Mister tem gerido isso muito bem e quem tem entrado tem feito o papel, né? Ajudado o Cruzeiro aí tá nesse momento bom e todo mundo está preparado. E o Eduardo, então, muitos chamam de Carlos Eduardo também, né? Ex-jogador do Botafogo, sendo importante, peça importante para o Leonardo Jardim. Assim como é importante, Celso, a postura do Gabigol, né? Ele não está com aquela história de, não posso ficar no banco. Ele vem a público falar isso. Somos um grupo. É importante isso. E é legal também o que fala o Leonardo Jardim, ele fala que não somos só 11, né? Que o Zinho até destacou, mas também não são 11 porque ele, durante o trabalho na Sul-Americana, conseguiu ganhar essa profundidade de elenco. É verdade que a campanha do Cruzeiro na Sul-Americana realmente não foi longe do que se esperava. Da parte de um clube da grandeza do Cruzeiro, e acho que até o Leonardo Jardim fala sobre isso, com alguma declaração, né, dizendo que o Cruzeiro não gostaria de estar ali. Mas ele ganha profundidade de elenco muito por ter rodado seus jogadores naquela competição. E a respeito do Gabigol ser ou não titular, eu acho que o que define ele ser ou não é justamente o que o próprio Leonardo Jardim falou na coletiva. Hoje eu gostei muito do Gabigol. Primeira coisa que ele fala, saltando pressão. É isso. Para jogar nesse time do Cruzeiro, você precisa se entregar durante os 90 minutos sem bola. O Gabigol nem sempre é esse jogador da entrega no momento sem bola. Inclusive, isso já foi até falado pelo próprio Felipe Luiz. Mas ele é um jogador muito interessante e que se beneficia jogando ao lado de outros atacantes, né? A gente vê, por exemplo, a gente relembra a Libertadores, que ele jogou ao lado do Pedro, com o Dorival Júnior, por exemplo. Eu acho que o Gabigol, tecnicamente falando, tem espaço, sim. Talvez não nesse Cruzeiro que hoje está muito bem encaixado. Não vejo ele entrando no lugar de nenhum dos dois da beirada. Não vejo ele entrando no lugar do Matheus Pereira, muito menos do Caio Jorge, que é artilheiro. Mas é um Gabigol que pode ser importante nessa profundidade de elenco. Você falava, não tem mais a Copa Sul-Americana, mas ainda tem uma Copa do Brasil, e acho que a grande preocupação desse Cruzeiro em relação aos outros times, e por isso que a gente não colocava o Cruzeiro como favorito, é esse elenco ser profundo ou não. Os jogadores vão aguentar até a 38ª rodada? O Gabigol falou muito bem, eu concordo plenamente, é uma maratona. E a gente vê que normalmente assim, tirando um ou outro caso muito esporádico, Edu, o time que vai ganhar normalmente é um time de grande investimento, de um trabalho consolidado. A gente vê grande investimento, um trabalho consolidado, mas talvez não tantas opções saindo do banco. Eu falei essa semana aqui, né? Deixa o homem trabalhar. Deixaram o Leonardo Jardim trabalhar e, para aproveitar o nome dele, as flores estão sendo colhidas. Depois de muitos erros administrativos. Faltava isso para terminar o programa. Vamos lá. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Cruzeiro 4-0 sobre o Juventude, goleada no Mineirão. Agora deixa eu trazer aqui as estatísticas da partida para agregar no vídeo e deixar você informado aí como que foi o jogo. Na posse de bola, o Juventude levou vantagem 52% a 48%, gols esperados 2,87 do Cruzeiro, 0,34 do Juventude, total de chutes 16-6 para o Cruzeiro, chutes no gol 7-1 para o Cruzeiro, chances perigosas criadas 4-0 Cruzeiro, escanteios 8-3 Cruzeiro, impedimento Cruzeiro teve 1, Juventude nenhum, passes completos 295 do Juventude, 270 do Cruzeiro. A Raposa atropelou o time gaúcho. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total Futebol.